E aí, você tá bem? Vamos falar mais uma vez de Angraverso? Galera, o Roberto Barros disse que não ia voltar a falar mais sobre o assunto, mas essa semana deu o que falar nas redes sociais e aparentemente tanto os membros ali, o pessoal que toca junto com o Edu, o Rafael e tudo mais, o pessoal se posicionou. Então eu vim trazer um compilado de tudo que rolou aí. Quero saber sua opinião, quero saber o que você pensa, quero saber se você está de saco cheio de Angraverso. Me conta tudo aí nesses comentários aí, por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, o seu gostei. Bom, gente, Roberto Barros veio aí nas suas redes sociais falar sobre, novamente, Vera Cruz, sobre a sua criação, e a gente vai ouvir aqui um pouquinho, a gente vai comentar durante o vídeo, tá? Então vai ser um compilado de coisas, inclusive o Edu se pronunciou, a gente vai colocar aqui tudo, né? Vamos lá. Vendi esses produtos porque eu nunca ganhei esses produtos da banda pra eu... Olha lá, por que você não vende o Eldorado, Vera Cruz e outros produtos da época do Edu no site? Aí ele tá falando que ele não ganhou os produtos. Beleza, vambora. revender e ganhar algum dinheiro em cima, né? Eu sei que, não sei se com todos, mas eu sei que com Aquiles, por exemplo, era assim. Ele recebia o que ele cobrava para gravar, mais uma quantidade de CDs para ele vender nos shows dele, né? Acho que no Veracruz ele ganhou 200 CDs. Cada produto que ele fazia, ele tinha uma quantidade, que eu acho que é o certo. Eu, na verdade, eu tive que comprar. Quando a Ormsby lançou a minha linha de guitarras chamada Cyborg Purple e Cyborg Green, eles fizeram 50 peças, 50 guitarras, 25 azuis e 25 roxas. Eles me pediram 25 CDs do Veracruz e 25 CDs do Eldorado para colocar nas bags de mimo. Eles fazem isso com todos os artistas dele. E aí eu pedi isso no grupo da banda e eu fiquei sabendo que eu tinha que comprar isso, mesmo eu sendo compositor, arranjador, o cara que gravou tudo ali. Aí eu lembro que até na época Aquiles ficou muito transtornado com isso. Ele falou que ele ficou puto com isso. Falou, mano, deixa que eu pago pra você, Betão. Ele não achou justo isso, né? Eu tenho que pagar. E eu falei, não, pode deixar que eu pago, cara. Já que eu não vou ganhar, eu pago. Não tem problema. E aí, acho que não deu nem R$2.000. Comprei, então, os 50 CDs e mandei. Então eu não ganhava, eu tinha que comprar, né? Então é por isso que eu não vendo, porque eu nunca ganhei isso, né? Como eu disse num outro vídeo, a única coisa que eu, na verdade, ganhei relacionado a esses 2 CDs foi R$10.000, que foi pedido para ser pago em 10 vezes, né? Não chegou a ser pago em 10 vezes, pagou um pouco menos vezes, mas foram em várias vezes. Então nunca... foi R$10.000 pelo... Caraca, meu irmão. Tudo bem que a gente sabe que tem os direitos da banda, quando você é músico contratado, tem contrato, tem etc. Será que estava no contrato? Eu começo a me fazer vários questionamentos, né? Será que estava no contrato? Será que, tipo assim, olha, né? Não é possível que, né, Edu, pessoal ali com tantos anos de banda, não importa se você cantou no Angra, não importa o que você fez, mas todo mundo é profissional, inclusive esse senhorito que vos fala aqui, né, que fez os seus stories. Não rolou um contrato? Às vezes eu fico me questionando, será que foi tudo boca a boca, mensagem de WhatsApp, e aí? Rápidos aqui para você e para vocês, que eu nem ia falar disso nunca, mas, cara, porque eu acho tão bizarro isso, que é até difícil de acreditar. Eu não era para ter nem crédito nenhum no Veracruz, zero. Eu era para ter nenhum crédito no Veracruz. Você sabe que nós fizemos esse disco durante 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio, no estopim da pandemia, no máximo da pandemia, morrendo gente pra caramba. Eu saía da minha casa para viver o sonho de fazer esse disco com um ídolo, né? E a gente fez esse disco por 1 ano e meio, 20 dias por mês eu ficava na casa dele, às vezes 25 dias. Poucas vezes eu fiquei menos que 20, tipo 15 dias, nunca menos que 15. E sempre trabalhando 10 horas por dia, durante 20 dias, pagava as minhas passagens de ida, minhas passagens de volta, pagava para eu comer, né? Mas eu fazia aquilo porque eu falava, cara, tô vivendo o sonho, eu acho que no futuro eu vou ser... As pessoas aqui dentro desse projeto vão reconhecer tudo que eu fiz. Eu fazia. E assim fizemos um puta disco, Veracruz, que eu gosto muito, me orgulho bastante de ter composto um disco inteiro, com exceção das 2 baladas.
mas que ainda fiz os arranjos de guitarra, mas assim, não compus nada. Tá. E eu lembro que no dia 25 de dezembro, ou foi 24, mas foi no Natal de 2020, eu recebi um e-mail de crédito do Veracruz e tinha a lista de todas as músicas e todas, tipo, música 1, Edu Falaschi, música 2, Edu Falaschi, música 3, Edu Falaschi, todas as músicas com o nome do Edu. E eu não tinha nenhum nome. E o e-mail estava em cópia pro Aquiles também. Eu lembro do Aquiles me ligar, tipo, horas depois, no mesmo dia, e falar: ô Betão, como assim, cara? Você passou 1 ano e meio na casa do Edu, eu conheço todas as tuas loucuras, esses fraseados do mal. Não temos o pronunciamento de Aquiles até agora, tá, pessoal? Só pra atualizar aí vocês. Então, nossa, cadê o Aquiles falou? Não, o Aquiles não falou. Essas harmonias, tudo coisa que sai da tua cabeça. Basta você ver o último disco que o Edu tinha composto antes desse disco, que era o disco Evo. Ouve o Evo e ouve o Veracruz. Você vai ver o mundo de diferença, né? E o Edu me disse que o Evo ele fez tudo sozinho, né? Se isso for verdade, e mandou para os caras gravarem. Então é só você ouvir a diferença do Evo e o Veracruz, né? E aí eu falei pro Aquiles, falei, cara, eu compus em todas as músicas com exceções das 2 baladas e a introdução que é do Greg, né? E eu lembro do Aquiles falou, cara, mas como assim não tem o teu nome? Calma aí que eu vou resolver isso. Ligou pro Edu e eles ficaram por 2 dias brigando por conta disso. Por áudio, ligação, e eu informado de tudo. Aquiles me mostrava tudo. E aí eles resolveram e o Aquiles me ligou e falou, Betão, o Edu vai te ligar e vai te dar créditos e vocês resolvem aí, porque esse é o certo. E foi assim, o Edu me ligou, acho que 2 dias depois, ou foi no outro dia, mas eu sei que eles passaram um dia brigando. E no outro dia ele me liga e a gente chega, então, ele chegou nesse consenso, a gente também discutindo, dele me dar 3 créditos, né? E ele falava que não lembrava. Tá, isso aí a gente meio que já sabe, né, galera? Rolou a treta aí por conta dos créditos, e aí ele falou porque não era nem pra ele ter, mas aí rolou essa briga, rolou um intermédio aí do Aquiles, aparentemente, pra ele poder ter os créditos, né? Aí eu me pergunto de novo, você compõe, você faz a parada, o certo é ter os créditos, ponto. Mas aí, tipo, até onde rolou esse intermédio, né? O Aquiles foi atrás, né? Como é que é isso aí? Tá meio nebuloso esse negócio pra mim. Mas, enfim. Aí, o que aconteceu, né? Porque assim, gente, a partir do momento que você tá na internet, que você expõe uma situação na internet, as pessoas vão questionar, as pessoas vão perguntar, as pessoas vão falar. Todo mundo hoje acha que pode falar. Existem pessoas que têm propriedade de fala, mas tem uma galera comentando coisas bizarras dos 2 lados, tá? Tanto do lado do Barros quanto do lado do Falaschi. Dos 2 lados. Tem gente comentando atrocidades, tá? Tipo assim, gente, nós não sabemos de fato o que aconteceu. Eu torço para que role o entendimento, que isso se resolva. Essa é a minha torcida, né? Porque a gente sabe, a gente já tem tantos problemas no meio do metal, nacional inclusive, de desvalorização. A gente sabe que os músicos não são bem pagos, banda autoral é difícil, não adianta vir aqui falar A, B, C, D, Y, Z pra mim. Ai, Cíntia, não tem motivo, entendeu? O nosso país, a gente mora no Brasil, o rock e o metal não são a parada main. Por mais que a gente vê shows de bandas gringas lotados, nós vemos shows de algumas bandas lotadas, a gente vê isso. O headbanger, o cara que gosta de rock, ele investe no show, ele investe numa camiseta, ele investe no CD. Óbvio, né? Quem gosta mesmo. E a gente sabe que você aí, assim como eu, a gente não tem tanto poder aquisitivo assim pra gente comprar. Igual os caras às vezes vão numa turnê na gringa, e eu falo por mim, cara, que eu já estive no ambiente aonde eu olhava, vendia tudo, meu irmão. Por quê? Porque o poder aquisitivo do europeu é diferente do brasileiro, né? Vamos colocar isso na cabeça. E aqui eu não estou falando de política, aqui eu estou falando de poder de compra, entendeu? Que a gente nunca teve, não importa, nunca teve, entendeu? Sempre foi difícil. Então, a galera
né, voltando aqui pro nosso momento, a galera comenta coisas bizarras, mas metendo hate no Edu e metendo hate no Barros. Tá todo mundo metendo hate em todo mundo. Eu torço pra que isso se resolva. Aí, o que ele postou no story dele lá? Boa noite, pelo amor de Deus, para de falar, você vai tomar processo. Que Deus acalme a alma. Aí, ele expôs. Tomar processo do quê, tá maluco? Eu tendo tudo isso documentado e mais uma série de coisas, tenho áudios, prints, áudios dos outros integrantes concordando comigo sobre várias situações, provas, etc. Se eu nunca entrei com um processo legal é porque isso me faz tanto mal que eu prefiro deixar essas coisas pra lá, né? Mas é injusto comigo as pessoas não saberem 5% da história e eu ficar como errado. Ele provocou isso a partir do momento que ele vem na mídia e mente sobre algo que fizemos. Porque tudo começou, gente, naquele vídeo que eu fiz, a gente vai até deixar num card aqui, em algum lugar. O Silvão, que é o meu editor, vai colocar em algum lugar. A parada toda começou quando o Edu saiu e falou que foi ele que fez e que não falou do Barros. E aí rolou esse desentendimento, tudo que a gente já sabe. E ele mesmo disse que não viria à tona, mas acabou vindo porque as pessoas perguntam e isso incomoda e cada um reage de um jeito, cara. A gente não tá aqui pra julgar a reação de ninguém. Mas vamos continuar. Fala, mano, beleza? Então, eu não ia mais responder nenhuma questão aqui, mas eu acho que eu tenho que responder. Afinal, é o lugar que eu tenho pra falar. E sobre a sua pergunta, a primeira vez que eu quis sair da banda foi em 2018, lá no começo da banda. Nós estávamos na Europa. E aconteceu uma situação extremamente chata, que foi ali que eu entendi com quem eu estava trabalhando. Entendeu? Foi ali que eu entendi, de fato, com quem eu estava trabalhando. A situação foi a seguinte, nós tínhamos acabado de fazer no Brasil o show do Carioca Club, que foi um show que lotado, estava no começo do projeto. A gente tinha acabado de fazer a música The Glory of the Secret Truth. Tava tipo no auge do projeto. Então, o show lotado. E nós fizemos esse show e eu ganhei R$300. Até aí tudo bem. Eu lembro que me foi cobrado para eu alugar um amplificador e levar. Então eu tive que pagar para ter um amplificador na casa. Eu aluguei um cabeça mesa bug, que eu lembro que foi R$80. Rapaz. E eu e a Rô, que era minha esposa na época, nós subimos pro show. Então, na época, não era pagar, eles não pagavam ajuda de custo. Então, tipo, tudo que eu gastava de estacionamento, gasolina, pedágio, tudo saía do meu bolso. Então, eu lembro que ao fim desse show, eu voltei para casa com R$70. E eu lembro de falar com a Rô assim, a gente dá risada e falar assim, cara, esse é o time A do metal? Porque, mano, estamos no time A do metal nacional. Ó, minha câmera até desfocou. Com R$70 depois de um show lotado. Mas eu aceitava aquilo, porque eu falava, cara, não, é isso. Tá tudo bem, era isso que eu queria, então foda-se. Mas não é assim, cara. Quando você é uma pessoa que é inexperiente, que você tá ali, você acaba indo dessa forma. Mas quando hoje eu vejo e falo, cara, como eu me sujeitei a isso. E aí, em seguida nós vamos para a Europa. E agora vem o plot twist. Logo após esse show nós fomos para a Europa e eu lembro da gente na Itália, na van. E o Aquiles, daquele jeito dele, pega o celular. Eu acho que ele devia ter conversado com alguém e ele sabia quantos caras tinham ganhado de cachê. Comigo não foi, se fosse eu falaria. Mas ele chega, pega o celular e fala, aí galera, para alfinetar o Angra, que na época tava aquela treta por causa do nome do... Ele, aí galera, ele nunca lançou esse vídeo, ele deve ter esse vídeo até hoje. Aí galera, estamos aqui ó, dentro da van, os meninos estão todos felizes, eu tava lá no fundo da van e ele lá na frente. Perto dele, acho que tava o Rafa, mais algumas pessoas. E aquela festa, brincadeira dentro da van, e ele falou, tá todo mundo feliz aqui, ó, os meninos ganharam R$1.000 aí no show. O Rafa ganhou R$1.000, e aí todo mundo assim, na hora, lá no fundo, eu pensei, caralho, eu ganhei R$300. Sabe aquele meme que se faz, oh! Na hora eu falei, epa, eu ganhei 300. Na hora que eu falei isso, o Edu respondeu, não, eu te paguei 1.000. Eu falei, não, você me pagou 300. Não. Nossa. Aí ele respondeu de novo com um tom alto, não, eu paguei 1.000. Eu falei, não, você não pagou 1.000. Rapaz, isso é muito não, além, eu paguei gente. 1.000 pra você. Isso é muito além. Batendo boca. Nossa Eu senhora. falei assim, não, cara, você não pagou. Graças a Deus a minha internet estava pegando. Eu abri o meu aplicativo do Inter e mostrei na frente de todo mundo. Eu falei, ó, aqui, ó. Caraca. 300.
Na mesma hora, ele mudou a conversa. Tipo, mano, o cara simplesmente mudou a conversa e disse, não, te paguei 300 porque eu te conheci agora. Oxi! Mas o que isso tem a ver? Nós estamos em setembro de 2018 e a gente está tocando desde julho de 2017. Como assim você me conheceu agora, cara? Estou embasbacada, galera. Porque assim, eu já tocava com os caras antes. Eu falei, cara, mas não interessa, esse projeto a gente começou do zero. Ou seja, rolou o desentendimento de valores, né? Bom, o vídeo continua, ele se estende falando sobre divergência de valores. Ele comenta sobre o hotel, sobre lugares que eles ficaram, ainda sobre alguns trabalhos e divergência de valores. Esse é o resumo. Depois, se vocês quiserem ver, eu não sei se está salvo lá no perfil do Roberto, mas a gente vai deixar os links todos aqui para você ir lá e conferir os vídeos de forma integral e tudo mais. Mas esse é o resumo. Aí, um seguidor dele perguntou como é que ele tá, questões de saúde mental, etc. Porque realmente é de se preocupar, principalmente pra galera que é fã dele e deve achar que isso pode ter abalado e tudo mais. Bem, tô ótimo. Na verdade, agora que eu tô bem. Porque o que me fazia mal, o que me faz mal é eu não falar essas coisas. Entendeu? Não é medo, mas por tentar evitar o embate com um monte de fã maluco que mesmo mostrando, falando todas essas coisas, as pessoas ainda acham que eu tô errado. Então eu evitava de falar essas coisas, mas isso me adoecia. E adoece ao pé da letra. Caraca! Entendeu? Adoece ao pé da letra, porque eu absorvo isso num grau que eu fico doente. Entendeu? Então, tipo, porque eu sou um cara extremamente emotivo, verdadeiro. Então, quando é uma coisa dessa absurda, me deixa doente. E eu venho há muito tempo com isso dentro de mim, guardado, com todas essas histórias e muitas outras. E o que me deixa mal não é nego vir pra criticar, me ofender. Isso eu tô cagando, tô imune a isso, pode vir. O que me deixa mal era eu não falar essas coisas. Mas a partir do momento que agora eu decidi tirar tudo isso de dentro de mim, mano, eu tô me sentindo livre pra seguir minha vida. Mas se tiver que brigar, a gente briga. Entendeu? Se tiver que vir aqui falar mais um monte de coisa, eu venho. Mas se tiver que seguir, eu sigo minha vida tranquilo. E outra pessoa veio me perguntar também, você não tem medo disso te prejudicar na cena metal? Cara, zero medo. Se eu tiver que passar o resto da minha vida dentro de casa, dando aula, para eu ter a minha verdade falada, porque eu não vou me vender esperando, com medo de um dia eu perder uma vaga numa banda, porque as pessoas vão ver que eu falei tudo isso de um trabalho que eu fiz parte. Eu não vou deixar de falar a minha verdade por um medo desse. A minha integridade vale mais que tudo isso. Se eu tiver que passar o resto da minha vida dentro de casa, trabalhando, dando aula, postando meus vídeos, que seja para 5 pessoas assistirem, mas eu sabendo que isso aconteceu porque eu decidi me posicionar e falar a minha verdade, falar a verdade, porque a verdade é uma só. Falar a verdade, eu vou ser um cara que vou ter orgulho do meu comportamento e eu vou ter certeza que eu vou ser exemplo para minha filha, por exemplo, que ela vai ver e vai falar assim, cara, esse é meu pai. Gente, o Roberto Barros colocou, como eu diria, não vou dizer o pau na mesa, mas ele está colocando a situação aonde ele está envolvido, ele está inserido, aonde ele está ali, realmente, definitivamente, de fato, numa situação complicada, eu diria. E aí, diante desses stories, vídeos, etc., que ele fez, o pessoal se posicionou, inclusive o próprio Edu, tá? O Edu participou de um podcast, né, recentemente, e ele falou algumas coisas, né? E a gente vai ver junto aqui. Mas antes da gente ver do Edu, o Rafael Dafras é um cara que eu sigo, eu acompanho o trampo dele, acho ele um cara, um baixista. Olha, são poucos igual o Rafael, não é porque eu o acompanho há muito tempo, não, mas este rapaz aqui é diferenciado.
Ele postou uns stories, eu até cheguei a ver os stories dele, mas os stories apagaram, né? Foi, né? E aí o pessoal do Wiki Metal, a gente vai deixar o link aqui também pra vocês aqui na descrição, pra você ir lá conferir a notícia, postou que, né, ele comentou as declarações ali sobre o Edu, o Rafael permanece ali na banda com o Edu, e o que ele disse, né? Ele falou sobre as declarações do Roberto Barros, alegando essas divergências financeiras e tudo mais. E aí teve um determinado momento que porque é um vídeo bem longo, tá, galera? Senão ia ficar muito longo, né? O Roberto comentou uma situação que teria acontecido em Recife, onde os membros da banda, né, teriam sido colocados em um hostel, né, com itens básicos, toalha, internet, e decidiram pagar do próprio bolso uma hospedagem em um lugar melhor. Né, que aí o Roberto falou, excelente, que a banda teria encontrado com o Edu, fazendo check-in e acompanhado do empresário dele, né. Tudo bem se ele quisesse fazer isso, mas porque essas coisas precisavam ser tramadas e escondidas. Na hora fiquei com tanto ódio que me afastei para me controlar. E isso tem depois do vídeo. O Rafa foi discutir com ele, comentou o Roberto. Isso afetou tanto o Rafa, que é o cara mais tranquilo que eu já conheci pra trabalhar no show em Salvador, minutos antes da gente subir pro palco. Eu vi o Rafa brigar e tudo mais, e etc, e etc. E aí o Rafa foi nos stories se posicionar, tá? No Instagram. Eu assisti os stories dele. E o que o Rafael disse, tá, gente? É o que tá aqui no Wikimetal, tá? Foi o que eu assisti, vi. Infelizmente, não deu tempo de repostar aqui, por conta que os stories somem, né? Eu também não achei nenhum lugar que o pessoal salvou, alguma coisa assim. Na hora, também não me atentei. Enfim. O Rafael, ele se posicionou da seguinte forma. Tudo que foi assinado foi cumprido. Se tinha uma coisa que eu estava descontente ou com alguém, eu ia lá, conversava pessoalmente com ele e resolvia. A banda é uma família, é muito tempo junto, né? Então, se você está descontente com alguma coisa da sua família, ali que rolou, você tem que conversar, você tem que acertar para tudo ficar 100%. Então é isso, foi tudo conversado, acertado, 100% e vida que segue. Sobre as supostas desavenças entre o Edu e o Roberto, Rafael não escolheu lados e reforçou o carinho que sente pelos dois. Fico triste pela situação. Eu gostaria muito que os dois se resolvessem e que ficasse tudo bem. Torço muito por isso, são caras que eu amo demais e eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer um som juntos. Então é isso, pra quem perguntou, pra quem ficou preocupado, tá tudo certo. Achei o posicionamento do Rafael Dafras muito clean, cordial, certo, reto, certeiro, apesar de que eu vi algumas pessoas comentar, porque eu tô em alguns grupos, né? Ai, nossa, ficou em cima do muro. Não tem nada em cima do muro aqui, tá, gente? Na moral. Pensa no cara. O cara é baixista. O cara tá tentando se firmar no meio do metal. É um cara que toca pra caraca, não tenho nem o que falar, entendeu? Um pátia do músico. Pô, o cara toca com o Edu. O cara já tocou com o Roberto. Ele gosta dos dois. Ele vai fazer o quê, meu irmão? Ele vai falar que ele quer que os dois se entendam, assim como eu também quero que os dois se entendam. Entendeu? Acho que funcionou maravilhosamente. Acho o Veracruz maravilhoso, sabe? E eu gostaria muito que isso também acabasse logo. Porque vira uma fofocaiada e é um monte de entendedor de coisas alheias que eu leio, sabe? Gente, tem comentário, tanto de erro de português, meu, nossa senhora. Mas enfim, continuando. Nisso, o Edu se posicionou, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que o Edu falou. Bom, gente, e aí, lá no canal Linhagem Geek, eles têm um podcast, né? Esquadrão Nerdola e tudo mais. E eles convidaram o Edu. E o Edu falou sobre toda essa confusão e tudo mais, e eu vou colocar aqui pra vocês, a gente vai ver junto. Olha, meu queridíssimo Gigante Hirschad, mano, eu adoro os conteúdos dele, cara, são sensacionais. Vou até deixar aqui, ó, pra vocês seguirem lá, é um cara muito legal. Mas vamos lá. Ver os tombos, né? Exato. Até você... Ver sempre você no palco, mas nunca os bastidores, né? Eu tive muitas situações, que era essa carreira, sei lá, desde 2017, né? Então, estamos quase 10 anos, né? 27 vai fazer 10 anos. E, cara, foi uma carreira de muito investimento, de muita luta, tudo organizado, sim, entendeu?
e se tornou uma empresa, né? Porque eu comecei na raça, né, meu? Eu alugando, o primeiro show que eu fiz foi no Carioca Clube, eu alugando, eu tava na merda, né, falando literalmente, né, não sei se pode falar palavrão aqui, desculpa. Pode, mas tipo, eu tava, meu, aquela coisa lá, sem o Angra, sem, né, prestígio mais, sem a minha mãe, tava lutando pra caralho pra voltar, né, pra tentar, quase desistindo de novo, né, e aí rolou umas paradas diferentes e também, depois um dia eu conto pra vocês, é muito longa a história, mas um cara me chamou pra cantar no Peru do nada, assim, pra cantar Angra, só Angra. Eu tô ligado. Eu não cantava mais Angra, mas fui lá, cantei. O cara falou, por que você não canta suas músicas? Aí tava cheio, aí os caras... aí lá naquele show tinha um gringo, um cantor famoso, Johnny Tanner, que eu sou fã pra caralho. Cara, quem é você? Falei, expliquei a história. Aí ele falou, porra, você cantou aí, não conheço a história, todo mundo cantando tuas músicas, que porra é essa, né? Aí eu expliquei que eu não cantava mais Angra, não sei o que. Aí ele, resumindo, ele falou, cara, volta pro Brasil, monta uma carreira solo cantando Angra, começa cantando Angra, depois você grava suas coisas novas e tal, não sei o que lá, mas faz o alicerce do que é a tua história, do que o fã te conheceu, que é o com Angra, né? Sim. E como tem várias composições minhas e tal, cara, pega isso daí, volta, entrega pro fã o que ele quer de você, que é o Edu da época do Angra que ele conheceu. Perfeito. Né? E aí você vai construindo... Tanto que essa época do que o Edu teve no Angra, né, na parte do Temple of Shadows, é uma época muito nostálgica, né? Foi um boom do Angra para todos os lados. Gente, eles tocavam em tudo quanto é lugar, né? Teve até aqui perto da minha casa em Linz, foi quando eu fui no show, né, da turnê do Temple of Shadows. E assim, vendo o Edu falar sobre recomeçar e sobre... Ai, quero continuar vendo isso. É difícil, cara. É muito difícil. E essa parada de você trazer parte da sua história pro seu sucesso e depois você continuar fazendo as suas coisas é complicado, mano. Não é fácil, não. Tudo que você precisa construir do futuro em cima disso. Foi o que eu fiz, né? Agora, teve muito investimento, teve muita luta, teve muito... cara, é muita gente envolvida, né? Então, teve situações que nem todo mundo ficou 100% feliz, entendeu? Porque tem, né, é uma empresa, claro, né? Então tem shows que custaram caro pra caralho, então turnê que, tipo, de 30 shows, sei lá, 18 eram shows meus. Eu, produtor, eu fazendo show. Não tinha contratante, entendeu? E aí, dependendo dessas situações, eu tinha que transformar todo o trabalho em uma certa logística que funcionasse para a turnê acontecer, para eu poder pagar todo mundo como eu tinha que pagar. Sim. Pagar o salário, né, o ganha-pão dos músicos, da minha equipe. Sim. Cara, eu sempre tive duas prioridades, né, na minha carreira solo, em shows, em questão de shows. Toda vez que eu fizer uma produção, uma turnê, um show, duas coisas têm que estar 100% perfeitas. Se tiver um ingresso vendido, se tiver 5 mil. Cachê da banda, cachê dos músicos, cachê da equipe, sempre pago. Muitas vezes eu adiantei dinheiro do meu dinheiro, porque às vezes o contratante pagava 30 dias depois. Sim. Muitas vezes eu tomei preju, porque não deu o público que tinha que dar. Muitas vezes tomei preju com 5 mil pessoas, que foi o show de São Paulo, que é o DVD, foi tudo investido no DVD. Às vezes show de 1.000 pessoas, prejuízo, por causa da questão que é caro, a turnê é cara, aquele show é caro, o aluguel da casa é caro. Eu já sabia que ia ser um show que não ia dar Carioca lucro, mas Clube é caro, hein? Pela rota você tem que fazer aquele show, porque não dá pra fazer um show aqui, outro show lá, né? É uma turnê, fiz várias turnês, principalmente uma delas que foi muito cara, porque tinha muito day off. Então eram dias que eu tenho que bancar todo mundo sem ter show. Perfeito. Não tem dinheiro entrando. Então segunda-feira, terça, quarta, quinta, day off eu pagando para 20 pessoas. Alimentação, hotel, sei que lá, tal. Às vezes tinha que reduzir um pouco o status da turnê. Então às vezes ficar num lugar mais simples. Digo assim, que a gente sempre ficou em hotéis, tá? Às vezes fica numa pousada, às vezes fica num... Entendeu? Só que é uma situação que você, como empresa, você tem que fazer acontecer. Porque a minha prioridade era, pode ter uma pessoa, pode ter 10, pode ter 5 mil, eu preciso pagar todo mundo, na data combinada. Então tudo que eu fiz com a equipe, com a banda, com todo mundo que está envolvido nos meus trabalhos, tudo foi sempre... Até falei com um integrante da minha banda hoje, né? Conversando sobre isso, né? Sim. Aí é que vem, esse trecho da entrevista, só pra deixar aqui claro pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, foi mais ou menos o que ele quis dizer, que foi tudo
pago, que foi tudo nas devidas conformidades. Meio que, eu não diria que rebatendo, mas mostrando realmente pra galera os bastidores, o quanto é difícil. Meio que entra, não diria numa resposta, mas vamos lá, né? A cara do... Caraca, a gente já fez RP juntos, vocês acreditam? É bizarro. Sempre tudo foi falado, aprovado, combinado, assinado. Ah lá. E eu cumpri todos os compromissos de cachê, de data de pagamento, tudo, entendeu? Perfeito. Que é a parada do contrato. Que eu bato muito nessa tecla. Tem um contrato? Cadê o contrato? Entendeu? Pra tudo que você vai fazer na sua vida, não importa se você é músico, se você é PJ, pra você, qual que é o acordado? Foi esse aqui. Então é isso. Entendeu? Ah, não tá acordado? Ah, então não é mais. Tem que ter o acordo, gente. Tem que estar assinado. Se ele tá falando que tem, né? Deve ter, gente. Não é possível. Só que às vezes você não consegue suprir a expectativa de 100% das pessoas que estão envolvidas, entendeu? Mas eu fiz o meu melhor, cara, eu fiz sempre o meu melhor, sempre vou fazer o meu melhor. E que aí virou o Edu, né? Eu tive que aprender a ser empresário, né? Então, gerenciamento de pessoas, tudo difícil pra caralho, cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. Fui aprendendo, né? Com tudo. Então, cara, é isso. Mas eu fiz, cara, muito, sim. Me dediquei muito, me doei muito. Enquanto a galera tava curtindo, né? Muitas vezes acontecia isso. Até o Aquiles, meu amigo, falava, pô, vamos lá, Edu, vamos pra festa e tal. Cara, e eu tava no computador fazendo conta. Entendeu? Então... Puta, eu tomei um prejuízo de 5 pau aqui, mas eu... Aí entra um negócio muito interessante. O Barros fala do Aquiles e o Edu também comenta do Aquiles. Vocês pegaram isso, né? Não vi Aquiles se pronunciar ainda, tá? Mas vamos lá. Vou precisar da grana, então, porque quando você faz uma turnê, eu aprendi que você ganha no todo, você não ganha num show. Você não pode pensar individualmente, você tem que pensar no bolo. Então eu preciso de X mil reais para bancar 20 pessoas durante 40 dias. Entendeu? Sim. Não dá para falhar. Não posso não pagar os caras, não posso falar, posso te pagar depois, não posso fazer isso. Né? Banda, equipe. E a outra prioridade, que é a segunda que eu acabei talvez não comentando, preciso realizar o show. Se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, cara, se vira. Você tem que fazer o show acontecer. Se você vendeu ingresso, você prometeu pro fã que ia ter aquela situação, que ia ter aquele show, você tem que fazer. Então, cara, para mim, prioridade número 0, né? Pagamento de todo mundo e a realização do show, a entrega da experiência pro fã. Sim. Isso para mim sempre foi fato. Agora, como a gente tá falando, né? Às vezes a estrada também cobra muito, né? Tensão, distância, né? Cansa, né? Então, nem sempre sai 100% todo mundo feliz. Mas eu dei sempre o meu melhor, cara. É isso aí. Sempre. Nunca foi nada de caso pensado ou uma situação que, tipo, botei a galera na estrada sem combinar, entendeu? Lógico. Ou, tipo, sem saber o que vai acontecer. Cara, nunca. Sempre teve tudo pensado, tudo organizado, tudo combinado, tudo assinado, né? Tudo aprovado. E assim fomos, né, meu? Mas é isso. Então eu tô aí, né? Fazendo agora, programando mais essa saga da turnê da Mirage and the Legacy Tour, que vai ser uma puta turnê muito foda, assim, muito irada. Assim, muito legal. Da hora. Vai arrumar uns ingressos pra nós? Bom, gente, assim, é um trecho que parece ser uma indireta. Eu não sei o que vocês pensam sobre. Eu acho que ele só quis esclarecer que, de fato, há uma parada assinada. Eu acho que foi mais nesse sentido, na minha visão. Não sei o que vocês pensam. E aí, temos os nossos queridíssimos da Wikimetal, que também entrevistaram o Edu, né? E nessa semana saiu esse vídeo, um trechinho, tá? E aí a gente vai ver o que o Edu fala sobre. É bem curtinho. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui para vocês buscarem pelos vídeos de formas integrais para verem e tudo mais. Vamos ver junto. E na audição, você tinha mostrado um áudio da The Ancestry, como você sugere para os guitarristas, e isso inevitavelmente acabou chegando no Roberto. E ele fez um vídeo dando a opinião dele. Aqui foi bem direto, hein? Da época do Vera Cruz. E eu queria saber como que você recebeu esses comentários e o que você tem a dizer sobre a colaboração dele, né, nos primeiros 2 discos. Esse aqui, ó. Como eu fiz a audiência, né? Na verdade, tudo começou aqui, né? Meio que começou
dele falando como que ele expõe as músicas dele e tudo mais. Aí tipo isso, o Roberto assim. Eu acho que eu entendi. Então, tipo, mas foi a cena, foi essa mesmo. Cara, fez uma música nova, aí eu mostrei pra ele. E, cara, é óbvio, eu não vou saber tocar isso aí, né? Mas com a boca eu consegui fazer, né? E aí, essa música também eu fiz esse riff, né? Aí, tá muito rápido, mas aí acabou ficando. E ele conseguiu desenvolver um tema super legal, né? Cara, como eu falei, como eu falei na audição, né? A questão do vídeo era sobre como eu mostro ideias, né? Era só isso, né? Era só um exemplo de como é engraçado, né? Na verdade, era uma brincadeira, né? Você tava lá e você viu. Porque é uma coisa engraçada mesmo, né? Você imitar com a boca, né? As coisas de guitarra, de bateria, né? Inclusive, eu falei das coisas que eu mostrei pra Aquiles também, né? Então, aqui é uma situação que é engraçada, porque realmente eu não consigo tocar aquelas coisas, né? Então, minha única maneira de conseguir mostrar ideias é através de gravação e mostrar as ideias com a boca, né? Sofejando e tal. E muitas vezes soa engraçado, né? É só isso. A questão dos dois discos, o Roberto ajudou muito, né? Principalmente na questão dos arranjos, né? Do Veracruz e Eldorado. Mas, como eu falei, eu gosto sempre de prezar o momento atual e o futuro, né? Então, eu tô bem focado agora no Mirage, né? É um disco sensacional, né? Que vai encerrar essa trilogia com chave de ouro, né? E graças a Deus eu tenho o Victor Franco, que é um gênio, um moleque sensacional, bom gosto, assim, extremo, né? Que tem uma qualidade muito rara para o menino da idade dele, que é uma maturidade que é difícil uma pessoa com Esse 20 e menino é poucos bom, anos viu? ter, né? Principalmente um guitarrista, Já tal, que vi. tá despontando, que tá aparecendo, né? Ele tem o pé no chão, bem, sabe? Tem os pés no chão, tem um carisma muito grande com o público. Então, e fora, como eu falei, o talento musical de compor, o talento de arranjar. Então, eu até falei numa outra entrevista, eu não lembro qual foi, agora recentemente, acho que foi, não lembro, por imagens, talvez, que vai sair ainda, mas o solo da Unchained, aquele solo que ele desenvolveu que é logo depois do saxofone, cara, aquilo pra mim tá no top, no mínimo top 20 pra mim dos melhores solos criados na história do prog power, assim, sabe? Então, aquele solo é genial mesmo, né? Eu considero que é genial. Então, eu tô bem focado no presente, nas coisas que eu tô fazendo, e é uma questão que para mim é o que interessa, fazer música, né, fazer o que as pessoas esperam de mim, né, entregar boas canções, né, canções que emocionem o público, que se conecte com o público, né, e o Mirage, ele tem isso, como é um disco um pouco mais sensível em questão filosófica, né, do que os outros discos, porque é um disco que fala sobre ascensão espiritual, ascensão pessoal, né, que é o momento que o Jorge está passando nessa história, são dúvidas, né, se ele realmente pode ascender como um personagem que vai poder lutar contra aquele mal e derrotar aquele mal, né, que é as pessoas da Ordem da Cruz de Nero. Então, e tudo isso, inclusive, né, eu até falei lá na audição e falei numa outra entrevista também, toda a história. O Edu, ele é muito bom nessa parte de histórias e tudo mais. Inclusive, o próprio Veracruz, pra mim, é uma das criações mais... cara, diferentes. Tem o livro, eu comprei o livro, li o livro. É um negócio muito da hora, cara. Tipo, se você ainda não viu, não teve oportunidade de conhecer o trabalho solo do Edu, vá atrás. É muito bom, cara. Tem toda uma preocupação com a lore, né? Um dia eu queria até perguntar pra ele se ele jogou muito RPG na vida dele. Mas, enfim, né? Vou terminar aqui, que falta pouquinho, aí a gente já conversa. Olha, essa trilogia, ela tem uma conexão direta com a minha história, né? É uma coisa pessoal minha que eu queria muito... só vim revelar isso agora no Mirage, justamente porque é o final da trilogia, e é o disco que fala sobre essa ascensão espiritual, né? Essa evolução como ser humano, como pessoa, como espírito, né? E também como músico, né? Como compositor, né? Você vê que é um disco... que tem, como eu te falei, outras nuances, né? Então, eu busquei novos caminhos, e muita gente falando, pô, cara, esse é o disco mais maduro, né? Como compositor. Então, essa é a ideia do Mirage, né? Então, eu tô bem focado nisso, né? Focado no futuro, nos meus amigos que estão comigo, né? Na formação atual, né? E o Jean Gartinari destruiu na bateria, né? O cara, moleque novo, assim, o que ele fez nesse disco também, em questão de arranjo de bateria, foi sensacional. O Dafras, né? O Rafa, tá comigo há muitos anos, baixista, não tem nem o que falar o que ele fez nas músicas, e principalmente na Unchained, naquele groove de baixo lá, que ele nunca tinha mostrado esse lado dele, né? Então tem várias coisas legais do
novas, né, nesse disco. Um monte de gente que tá me ajudando, um monte de gente, porra, do coração bom, pessoas boas, né, que estão comigo. Então tem toda a formação que toca comigo já. Tem Thiago Mineiro, que tocou na Intuição, Juninho Carelli, que tocou na Ecos of Vals. Tem o Wagner Barbosa, que fez o solo, né? A Unchained. Tem o Rafael Bittencourt, que fez o solo na Intuição. Cara, são várias pessoas, né, que trabalham comigo. Eu, meu irmão, Tito Falaschi, né? O Fábio Caldeira, a Juliana Rossi, que a gente gravou os corais, né? Então, putz, muita gente envolvida, muita gente bacana. E eu, como eu te falei, tô em período de lançamento do disco e tal. Fábio Né? Meu foco inteligentíssimo. é futuro. Mais tricky. Né? Vocês Na minha irem história, atrás na minha também. música. Né? E é isso, tô muito focado nas questões do Mirage mesmo e do futuro, né? Bom, o Edu não respondeu de forma direta. Isso estamos vendo, né? Ele eu não diria que ele desviou o assunto. Ele foi falar da carreira e de tudo que ele tá fazendo, né? E tudo mais. Ele explicou de uma forma muito breve do trecho. Eu quis mostrar como eram as minhas composições. Isso daí acabou virando isso e ele foi já falar da parte atual, do Mirage e de tudo mais, né? O que eu, Cíntia, não vejo problema nenhum. Você vê? Não sei. O que você acha? Bom, e aí hoje, né, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, saiu também um pronunciamento do Diogo, que também toca com o Edu. É um músico, né, exemplar e tudo mais. E gostaria de também ver aqui com vocês para depois a gente fazer uma consideração geral. É muita gente dando pronunciamento, galera. Olha, falar para vocês assim, um pouquinho, você vai ali, você vê uma coisa, vê outra coisa e vai que vai. Bom, nesse vídeo aqui eu vim trazer um assunto um pouquinho chato, um assunto que eu não gosto de falar, não gosto de abordar aqui na internet, que são polêmicas, né? Estão rolando muitas polêmicas aí, do Roberto Barros, falando várias coisas aí na internet sobre a experiência dele, né, tocando com o Edu Falaschi. E eu confesso que eu demorei pra ver o que tava acontecendo, porque eu tô ocupado pra caramba, tô trabalhando aqui pra caramba, tô estudando pra turnê, que tá chegando em breve do Mirage, tô trocando fralda pra caramba, que tô com um filho recente aqui, então demorei um pouco pra entender o que tava rolando, porque as pessoas começaram a me mandar, né? Aí a princípio eu falei, eu nem vi direito o que tava rolando, então eu falei, isso aí, né, deve ter sido algum post ou outro que tá repercutindo, só que depois que as pessoas começaram a me mandar muitas coisas, eu vi que o negócio era maior do que eu esperava. E eu falei, ixi, então Eita! Acho que pode ser importante de eu me pronunciar, de eu falar um pouco sobre isso, né? Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. E antes de eu falar um pouco da minha percepção, gente, tomem cuidado que eu tô vendo que as pessoas estão tomando muito partido sobre tudo isso que estão falando aí. Só que tomem cuidado porque vocês estão tomando partido muitas vezes usando só um lado como referência, uma opinião ou uma percepção. E existe até um conceito que é muito interessante, que é o conceito do Three Sides of Every Story, que é os 3 lados de cada história. Existe o lado X, o lado Y e muitas vezes a verdade, que é um lado de fora, vendo uma perspectiva maior. Porque muitas vezes uma mesma experiência experienciada por ângulos diferentes, elas podem trazer percepções diferentes, como já aconteceu comigo, né? De eu viajar para um lugar, achar uma porcaria, não gostar, não ter uma experiência boa, e ver uma outra pessoa que adorou, que se amarrou e que curtiu pra caramba. Ué, mas é o mesmo lugar, a mesma experiência, por que eu não gostei e a pessoa curtiu? Muitas vezes é por isso, porque pontos de vista diferentes têm experiências diferentes, às vezes com o mesmo rolê. E eu não posso falar sobre a experiência do Roberto, eu não posso falar sobre a experiência de ninguém, só posso falar da minha percepção sobre tudo isso, então eu vou falar do meu lado. Então desde que eu comecei a trabalhar com o Edu Falaschi, lá no Almar em 2014, faz tempo. Eu nunca tive problema com o Edu. Sempre foi um cara muito fácil de trabalhar. É claro que, como em qualquer projeto, qualquer banda, tem coisas que a gente gosta, que a gente concorda, e tem coisas que a gente não concorda e que a gente conversa. Então, no caso dele, sempre que teve alguma coisa que eu não concordei ou que eu achei que não faria muito sentido, eu conversava com ele e a gente resolvia. Nunca teve um problema grande. A gente nunca brigou, cara. Eu nunca tive uma discussão com o Edu, porque a gente sentava e conversava, saca? Então sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito fácil de trabalhar desde a época do Almar até hoje. Então a gente tem uma relação ótima, né? Vira e mexe, quando eu tenho um tempo a mais em São Paulo, às vezes eu vou lá na casa dele, a gente passa um fim de semana lá, fica de boa na praia. Sempre foi muito bom. Isso é verdade, eles estão juntos faz muito tempo mesmo. Na hora de até de resolver o Diogo é mais antigo que o Rafa, né? Leve. Ali não junto, tem do né? que falar disso. Não sei. Em relação a lances de combinados e tal, de contratos, tal, de cachês e, enfim, tudo isso que está sendo falado,
eu posso garantir para você que o Edu nunca descumpriu nenhum combinado que a gente fez. Tudo que a gente combinou e que a gente acordou foi cumprido, independente de como foi o acordo. Inclusive, né, a gente trabalha com contratos, tem contrato assinado, todos nós. Esse é o ponto. De fazer uma turnê, um show, a gente assina um contrato. Então a gente está de acordo com o que está acontecendo ali. E desde que eu comecei a trabalhar com o Edu, né, cara? Ele nunca descumpriu nenhum acordo que ele fez comigo. Nunca tive esse problema. O que foi combinado foi cumprido, sacou? Inclusive, teve algumas situações de alguns shows que, porra, foram legais e teve um resultado massa, que o Edu às vezes pagou a gente mais do que era combinado. Então ele de certa forma descumpriu o que ele combinou comigo, por exemplo, pagando mais. E foi pra todo mundo da banda. Por quê? Porque, cara, foi legal, deu bom pra todo mundo e foi, cara, por que não compensar os parceiros que estão ali com a gente no dia a dia da turnê, sabe? Isso aconteceu. Uma outra coisa que eu posso contar aqui é que, por exemplo, teve em algumas situações de turnê que o Edu mandou fazer algumas camisetas de merchandising, obviamente com o nome do Falaschi, só que foi feito para a banda. Tipo, foi feito para ser vendido na lojinha e normalmente o merchandising do Edu é do Edu. Então ele faz o merchandising dele, ele vende as camisetas dele, ele fica com o lucro. Eu, inclusive, nas turnês eu vendo o merchandising meu e o lucro é meu. O Edu não pega nada do meu lucro. Eu vendo os meus books, vendo camiseta, vendo boné, vendo um monte de merchandising nos shows do Edu e eu nunca paguei um centavo para ele por isso. Eu pago o vendedor lá, que é o cara que é o parceiro que faz a venda, mas o Edu nunca ficou com nada disso. E eu sei que tem algumas bandas que, se você é um músico que é autorizado a vender merchandising, você tem que pagar pro dono da banda. O Edu nunca me cobrou. E, por outro lado, essa outra história que eu estava contando antes, ele, acho que foi mais de uma vez, se eu não me engano, foram 2 ou 3 vezes que isso aconteceu. Ele fez algumas camisetas específicas da banda, né, do Edu Falaschi, só que para dividir o lucro com a banda. E o custo foi dele, ele pagou o custo de fazer as camisetas. Esse custo, depois que ele pagou, ele recebeu de volta esse custo e todo o lucro ele mandou para a banda, para a gente. E se eu não me engano, acho que ele nem ficou com a parte do lucro. Depois eu posso confirmar com ele, porque eu não me lembro, tem um tempo isso. Então, assim, ele era obrigado a fazer isso? Não. Ele fez isso e topou fazer isso porque, cara, como uma forma de compensar a gente que está ali com ele no dia a dia, trabalhando firme, sabe? Então, eu posso falar eu posso falar que tudo que a gente acordou foi cumprido. E posso falar que algumas coisas ele fez a mais e ajudou a gente só porque sim. Ele não era obrigado a fazer isso, entendeu? Então, de novo, eu não estou falando da percepção de outras pessoas, eu estou falando da minha percepção. Tudo que a gente foi acordado, entre eu e ele, foi cumprido. E algumas coisas até ele fez a mais do que ele precisava, porque, cara, pela minha percepção, eu acho que o Edu enxerga a gente como parceiro. Ele me enxerga como parceiro, ele trata todo mundo bem. Então, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Não tenho o que reclamar. Então, de novo, né, gente? O que está sendo falado de lá, cara, ele teve uma outra percepção, eu tenho a minha. Nunca tive problema com o Edu, adoro trabalhar com ele. E uma outra coisa até que eu posso pontuar, né, gente? Eu sei que eu vi algumas pessoas falando que como se fosse assim, né? Falando de mim, né, que porra, o Diogo não ele aceita trabalhar nessas condições. Gente, sendo bem sincero, graças a Deus, eu não preciso do cachê do Edu para pagar minhas contas. Eu vivo, cara, eu tenho os trabalhos online, tem várias outras coisas que eu faço. Então hoje a minha vida e a vida financeira minha e da minha família depende zero dos cachês do Edu. Então por que eu ia estar lá, obrigado e aceitando condições podres por causa do que ele me paga? Não faz sentido, eu tô lá porque eu gosto, eu tô lá porque é massa, sacou? Se fosse ruim, por que eu ia estar lá? Não faz o menor sentido, entende? De novo, essa é a minha percepção. Pra mim é ótimo trabalhar lá, adoro, e é sempre uma experiência massa nas turnês, e tudo que eu acordei com o Edu foi cumprido. Essa é a minha percepção. Então, tirem suas conclusões aí, só cuidado, gente. 3 sides of every story. Sempre existe 3 lados. Existe o lado Y, o lado X e, muitas vezes, a verdade. Bom, contudo, porém, entretanto, considerações. Acho que diante do que temos, fica muito difícil a gente falar assim, porque fulano fez isso, Beltrano fez isso, é muito complicado.
Entendo o lado do Roberto vir das redes, que foi, eu até comentei isso no outro vídeo. Eu entendo o pessoal se pronunciar, eles precisam se pronunciar, porque as pessoas... Mano, deve ter de jeito. Se no meu DM já me enche o saco às vezes, imagina eles com tudo isso que tá acontecendo, tanto do Roberto quanto do Diogo, do Rafa, do Edu, de todo mundo que trabalha nisso, né? Vou deixar claro aqui, gente, o projeto do Edu, ele contrata os músicos, muito provavelmente, né? Então, assim, se teve contrato, se não teve contrato, se o que foi acordado ou não foi acordado foi cumprido ou não cumprido, mano, é uma parada que eu acho que a gente não vai saber de fato se foi ou não foi. O que eu acho eu torço para que isso se resolva da melhor forma possível. Roberto é um pátio do músico. Diogo, músico. Rafa, músico exemplar. O próprio Edu tem uma história maravilhosa, né? Acho que, independente de qualquer coisa, a gente torça para que resolva isso da melhor forma possível. E aí vem o meu grande finale aqui desse vídeo. Não diria o grande finale, mas eu de verdade acho que isso, né, com uma conversa resolveria. Eu torço porque o Roberto e o Edu, eles se entendam. Porque eu gosto do trabalho dos dois também. Então, na minha visão, é isso. Pessoalmente, eu, Cíntia, não conheço nenhum deles. Pessoalmente falando, mas eu torço para que isso se resolva, né? Afinal de contas, essa exposição toda que vem sendo feita na internet e tudo mais, é uma parada que as pessoas acabam opinando, e tem um monte de gente aí opinando, destilando hate, que é onde eu mais não suporto. Tem coisa que eu vou vir aqui falar, tem coisa que eu tenho que dizer, tem coisa que a gente precisa falar. Mas de verdade, galera, o pior da internet é que a internet deu voz pra um monte de gente que não sabe nem escrever, meu irmão. Eu vejo, às vezes, pelos meus vídeos, sabe? Eu falo, caraca, mano, a pessoa não sabe escrever um ansioso da forma correta, sabe? E as bandas? E os nomes das bandas, então? Rapaz, é de cair pra trás. Gente, as pessoas às vezes perderam a noção. Eu falo que a internet deu voz por ela ter essa facilidade, qualquer lugar você se conecta, para um monte de gente que dá hate. Tanto no Roberto, que dá hate no Edu, que vai dar hate no Diogo, que vai dar até em mim. Dá hate em todo mundo. É a galera que vive disso, que acha que a gente se abala com isso, né? E é difícil, cara, sabe? Porque, pô, às vezes você tá buscando por algo e aí pega essa coisa ruim. E eu acho que é o pior, sabe? E no meio do metal e do rock tem bastante. Se eu chegar aqui e falar que eu não gosto de tal coisa, porque isso vai acontecer, né? Já aconteceu em alguns vídeos meus, a galera acha que eu tô odiando. E eu não tô odiando. Entendeu? Se eu odiar algo, eu vou vir falar que eu odiei, mas eu não gostar de algo não significa que eu odeie aquela coisa. Por exemplo, um som, pra você não gostar, você tem que ouvir. É igual que eu já dei o exemplo da berinjela. Eu falo da berinjela porque eu fiz uma dieta horrorosa na minha vida com berinjela e assim, eu peguei ódio, porque eu não conseguia mais nem ver. Não consigo, até hoje, eu não consigo comer. Mas o problema não é esse. O problema é esse ódio que a galera destila na internet sem a quem. E dane-se, não tá nem aí, acha que não dá nada. Tomem cuidado, galera. Tomem cuidado. Eu acho, assim, eu concordo com o que o Diogo falou ali no final do vídeo. Cuidado se ficarem tomando partido dos músicos. E eu sei que vocês têm um apreço gigantesco por cada um deles, pelo sentimento que as músicas trazem ali pra vocês e tudo mais. A gente super entende isso, mas tome cuidado pra você tomar partido e no final você aí vê que não era nada daquilo, pô. Então, assim, eu torço de verdade e, porque os caras se resolvam, sabe? Agora, falando de Angraverso, meu irmão, mudando de assunto, hein? É Cíntia falando aqui. Cara, é sério.
me surpreende, mano. Rapaz, eu acho que esse Angraverso aí, eu não sei. Cara, milhares de histórias, assim, né? A gente postou recentemente o vídeo do Fábio e agora, né, essa parada toda essa semana também envolvendo o Edu. Cara, sei lá, me surpreende a cada dia, viu? Mas eu acho que se eu tivesse inserida ali no meio, nossa, eu sou meio pavio curto pra essas coisas. Eu acho que eu ia perder a paciência, não sei. Não sei, gente. Bom, esse é o compilado todo dessa treta. Eu espero que os músicos se resolvam e em breve estaremos de volta. É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir os vídeos. Em breve teremos as nossas entrevistas aqui de volta, que vocês tanto gostam. E fiquem atentos para as notificações, principalmente das lives que vão rolar por aqui das entrevistas. Fechou, galera? Vou ver se a gente faz pelo menos um dia na semana certinho para deixar isso certo. É isso. Obrigada. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Me segue lá no Instagram. Enfim, é nóis. Um beijo e